As tecnologias modernas são mais avançadas atualmente do que no passado, não é? Quer dizer, eles não tinham lasers que cortam o metal com precisão apenas digitando algumas fórmulas em um computador. Mas isso levanta a questão: como raios os engenheiros antigos criaram incríveis maravilhas tecnológicas e arquitetônicas? Bem, confira. Contagem decrescente a partir do número 11, fogo grego. Esta foi a arma incendiária do século VII. O fogo grego era disparado do que só pode ser descrito como um lança-chamas antigo. Costumava-se usá-lo em navios, espalhando muita destruição onde quer que fosse acionado. Dizem que os inimigos não conseguiam apagar o fogo nem mesmo com água ou areia. Na verdade, a água só aumentava o fogo. Os cientistas acreditam que os bizantinos usavam uma mistura que poderia ser uma lição de uma de suas aulas de química: nafta, cal virgem, enxofre, resina de pinho. Os especialistas ainda estão em desacordo com a receita exata desse fogo líquido devastador, mas seja o que for, funcionava. Número 10. A máquina de Anticítera. Que tal um computador grego antigo? Pode não parecer com o seu PC, mas ainda era incrivelmente complexo para o seu tempo. O mecanismo estranho era feito a partir de 37 engrenagens de bronze, quase como um relógio complexo. Provavelmente era usado como uma espécie de calculadora astronômica, meteorológica e cartográfica por volta de 100 a.C. A máquina de Anticítera podia, entre outras coisas, calcular o movimento dos corpos celestes, determinar as datas de 42 eventos astronômicos, incluindo os eclipses solares, e medir a força dos ventos no mar e até mesmo a órbita da Lua ao redor da Terra. Número 9. O sismógrafo de Zhang-Hen. Em 132 d.C., o cientista e inventor chinês Zhang-Hen desenvolveu o primeiro sismógrafo que poderia prever um terremoto com a mesma precisão dos instrumentos modernos. Era de bronze e parecia com um vaso de cabeça para baixo, decorado com dragões e sapos de todos os lados. Mas todas essas peças não são apenas para decoração. Dentro do dispositivo havia um pêndulo sensível às ondas sísmicas de um terremoto, mesmo que acontecesse a centenas de quilômetros de distância. O seu movimento faria cair uma bola da boca do dragão que estivesse na direção do sismo na boca do sapo abaixo. Como exatamente tudo acontecia dentro desse vaso como resultado de um terremoto distante ainda não é compreendido até hoje. Até tentaram recriar a engenhoca nos tempos modernos, sem sucesso. Número 8. O Pilar de Ferro de Delhi. Um dos objetos humanos mais misteriosos pode ser encontrado em um antigo templo em Delhi, na Índia. Tem quase 7 metros de altura e 99,5% da sua composição é de ferro puro. Então, qual é o grande problema? Bem, o estranho sobre esse pilar é que ele não enferrujou nos últimos 16 séculos. O clima na Índia é extremamente úmido. Em tais condições, o pilar de ferro deveria ter sido corroído pela ferrugem ao longo dos séculos. Mas ele parece quase novo. O segredo da sua produção e o nome do seu criador são desconhecidos. O sinal em sânscrito diz que o pilar foi feito durante o reinado de Chandragupta II, que aconteceu entre 380 e 415 d.C. Alguma ideia de como essa coisa conseguiu se manter livre da ferrugem? Compartilhe suas teorias nos comentários. Número 7. O disco de Festo. Em 1908, uma expedição italiana na parte sul de Creta escavou um palácio perto da antiga cidade de Festo. Foi aí que o arqueólogo Luigi Pernier encontrou esse misterioso disco de argila. Ele é coberto por um turbilhão de hieróglifos que não tem nada a ver com os idiomas locais. Existem 259 signos misteriosos que ainda não foram decifrados, porque não foram encontrados em nenhum outro lugar. O disco, por si só, não é suficiente para decifrar o código. Os cientistas não sabem a hora e o local em que foi feito, nem qual a sua utilidade. Eles sabem que o texto no disco foi aplicado com carimbos especiais que deveriam existir antes do próprio disco. Isso significa que pode haver outros. Talvez um dia eles também sejam encontrados e finalmente saberemos o que está escrito nesse disco misterioso. Número 6. A bateria de Bagdá. Não consegue imaginar para que as pessoas usariam uma pilha de 2000 anos atrás? Eu também não. O que parece ter sido a primeira bateria da humanidade foi descoberto em Bagdá em 1936. Acredita-se que remonte ao Império Parta do século II.
é um pote de barro de formato oval com 13 centímetros de altura. Dentro havia uma folha dobrada de cobre, uma barra de ferro e vários pedaços de betume. O betume foi usado para colar as bordas superior e inferior do frasco, o que significa que deveria haver líquido dentro. A corrosão no cobre, provavelmente causada por vinagre ou vinho, parece apontar para essa teoria. Basicamente, de alguma forma, esse dispositivo conduzia uma corrente elétrica. Sim, 2000 anos antes de Alessandro Volta apresentar ao mundo a primeira versão da bateria moderna que temos hoje. Número 5. O navio Rocha de Massuda. Uma estrutura parecida com um navio, feita de rocha. Imagino que essa coisa não tenha flutuado muito bem. Ok, duvido que essa rocha de granito de 800 toneladas, maior que um ônibus escolar e esculpida em forma de barco, tenha sido usada para velejar. Além disso, está bem no alto de uma colina com 2 enormes buracos quadrados esculpidos no meio. O navio Rocha de Massuda é apenas uma das muitas estruturas de pedra inexplicáveis que você pode ver na vila de Azuka, no Japão. Elas datam de entre 250 e 550 a.C., mas quem as construiu e como ou por que as fez ainda está além de qualquer um que tenha estudado o assunto. Uma teoria é que o próprio navio Rocha tenha sido usado pelos antigos astrônomos japoneses como plataforma de observação. Outros acreditam que seja uma entrada inacabada para um cemitério. Até o momento, os pesquisadores não sabem ao certo. Número 4. Concreto romano. Se você acha que edifícios modernos são os mais duráveis, deixe-me falar sobre o concreto romano. Se começou a usar concreto na Roma Antiga por volta do final do século III a.C., e ele foi usado por cerca de 700 anos. Os romanos não o inventaram, eles pegaram emprestada a receita dos gregos, dos etruscos e de outras nações. Mas foi em Roma que o concreto se tornou amplamente utilizado. O segredo para essa força incrível parece ser o uso de rochas vulcânicas. Isso tornou as estruturas, especialmente as portuárias, incrivelmente resistentes à erosão hídrica. O mesmo não pode ser dito sobre o concreto que usamos hoje. A receita exata que eles usavam não é conhecida, mas sua durabilidade é bastante óbvia 2000 anos depois. Número 3. O disco de Sabo. Em 1936, o egiptólogo Walter Bryan Emery encontrou um disco de aparência estranha enquanto estudava a câmara funerária do filho de um faraó e funcionário da cidade chamado Sabo. O disco é uma placa redonda de pedra com 3 asas incomuns e um furo no centro. Tem cerca de 60 centímetros de diâmetro e parece com um grande volante. Os egípcios antigos usavam um cinzel para esculpir a pedra, mas para fazer algo frágil com uma forma tão complicada, provavelmente seria necessário uma tecnologia diferente e muita habilidade. Os especialistas ainda não sabem o que é o disco. Parece muito frágil para ter sido usado para algum propósito funcional, como uma roda ou hélice. No entanto, é tão cuidadosamente modelado que provavelmente não era apenas para decoração. Existem muitas teorias por aí, mas ainda não há uma resposta definitiva. Número 2. A lente Nimrud. Esta lente foi encontrada em 1853 durante uma escavação em Nimrud, uma das capitais da Assíria. Também conhecida como lente Layard, em homenagem a Austin Henry Layard, o arqueólogo que a descobriu, ela foi criada entre 750 e 710 a.C. É feita de um cristal de rocha natural e tem uma forma ligeiramente oval. Não há uma opinião científica única sobre seu objetivo inicial. Uma teoria é que ela era usada como uma lupa ao fazer gravuras complexas, algo pelo qual os habitantes dessa época e lugar são conhecidos. Também poderia ter sido usada para iniciar incêndios. O professor italiano Giovanni Pettinato desenvolveu sua própria teoria de que os antigos assírios a usavam como parte de um telescópio. Isso poderia explicar como eles sabiam tanto sobre astronomia. Número 1. A Pedra do Sul. Outro monólito de cair o queixo foi encontrado em Baalbek, no Líbano. Tendo mais de 22 metros de comprimento, 5 metros de largura e 4,5 metros de altura, pesando mais de 1.200 toneladas, ela é uma das maiores estruturas esculpidas por seres humanos que conhecemos até hoje. Você pode imaginar que tudo isso foi feito usando um cinzel? Os antigos deveriam ter alguma tecnologia avançada para fazer esse trabalho. Uma caminhada de 10 minutos a partir da pedra o levará ao complexo do templo romano de Heliópolis,
que possui 3 megálitos menores, embora também sejam enormes. Os cientistas calculam que para mover essas pedras foram necessárias 60.000 pessoas, empurrando ou puxando simultaneamente. Será que foi por isso que eles mudaram de ideia e as deixaram inacabadas? Acho que só podemos especular. Qual a sua opinião sobre essas maravilhas antigas? Você gostaria de conhecê-las pessoalmente? Fique à vontade para adicionar alguns comentários. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe com um amigo. Quer dar uma de Indiana Jones? Procure mais informações sobre antiguidades misteriosas entre nossos mais de 2.000 vídeos. Fique no lado incrível da vida.